Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês como que faz uma porta dessa daqui. A famosa porta em esquadria de alumínio no modelo veneziana. São vários modelos e cores e linhas. Hoje a gente vai estar fazendo uma da linha 25, parecida com essa daqui, com alguns detalhes diferentes. Para começar então a explicação, vou estar mostrando para vocês aqui no catálogo de perfis de esquadria de alumínio quais são os perfis que você vai estar utilizando. Conforme a gente vai folhando o catálogo, a gente consegue perceber que tem vários perfis de várias linhas para vários tipos de esquadria. Então, nosso objetivo hoje é fazer uma porta da linha 25. Então, a gente já está aqui com o catálogo aberto na página correspondente à linha 25. Perceba um padrão aqui, que todos os perfis começam com a sigla ali 25, o número 25. Ou seja, correspondente à linha 25. Lembrando que, dependendo da região, existem vários outros tipos de código. Esse catálogo aqui especificamente respeita essa regra, então, iniciando sempre com a numeração 25. Então vamos lá, para o caixilho a gente vai estar utilizando o perfil 25002. Para o quadro, a gente vai estar usando o 25504. Esse 25504 pode ser substituído pelo 25542 ou pelo 25016. O grande detalhe desse daqui é que ele é feito para projetos menores, portas com quadro menor, porque ele não dá tanta resistência quanto o perfil maior aqui. E a fechadura que vai ser utilizada nesse perfil aqui também tem que ser uma fechadura com o corpo menor, a famosa 401. Dando continuidade então, aí para a gente conseguir fixar a veneziana, a gente vai estar utilizando o DS036, que é o porta-palheta da linha 25. Esse porta-palheta vai encaixado por dentro desse perfil aqui, do 25504, para daí estar recebendo a veneziana. Ainda nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo para estar montando a porta. Para fazer o fechamento dos quadros, tanto do caixilho quanto do quadro principal da porta, a gente vai estar utilizando a CL006 e a CL011, a cantoneira e a cunha, que são essas peças aqui. Elas devem ser cortadas no tamanho exato para estar encaixando no perfil 25504. Nesse projeto, o cliente pediu para a gente fazer de uma forma que não passasse ventilação, então ele optou pela VZ023. Perceba que no catálogo tem dois tipos de veneziana. Aqui você consegue perceber a furação que ela está estampada nessa posição. Significa que a veneziana é vazada, ou seja, ela passa ventilação através daqueles furinhos ali. Essa aqui já está ilustrada de forma de perfil mesmo. Sendo assim, essa é a veneziana que não passa vento, a optada pelo cliente em questão. A gente vai estar utilizando também essas dobradiças, a famosa Adobe 07, a dobradiça de 7 centímetros. Adobe 07 porque ela tem 7 centímetros aqui de comprimento. Vale lembrar também que existem outros projetos de porta. Essa dobradiça aqui, lembrando, é a mais simples aqui para o projeto. Mas existem dobradiças de encaixe, que substituem daí essa dobradiça, mas elas também precisam ter o perfil específico para encaixe. Por exemplo, essa dobradiça, ela é específica para estar utilizando no 25002, porque ela não depende de encaixe em um determinado ponto. Já essa dobradiça aqui, ela é específica para estar utilizando no 25540. Lembrando que existem outras linhas de alumínio, como por exemplo linha 25, Suprema, Gold, enfim, são outras linhas que também têm esse sistema de encaixe para dobradiça. Uma curiosidade é que quando você compra essa dobradiça, ela vem desmontada dessa maneira mesmo, então você precisa estar montando ela. É bem simples, bem intuitivo. Você precisa encaixar esse pivôzinho aqui, fazer de uma maneira rápida aqui para estar mostrando para vocês. Então a gente está aqui com os dois cachimbinhos ali encaixados e o pivô aqui na posição. Lembrando que tem que ficar sempre uma face oposta à outra, para que quando a porta estiver fechada, uma face esteja encaixada na porta e a outra no caixilho. Essas tampinhas aqui são utilizadas para dar um acabamento no topo da dobradiça. E esses são os parafusos de aperto. Ele encaixa essa parte aqui
na beirada do caixilho. Então, quando você aperta o parafuso Allen, ele prensa a dobradiça, por isso que segura. Já essa dobradiça aqui é feita através de rebites. Vamos lá então para a explicação da porta na prática. A medida que o cliente passou para nós então tem a largura de 1,3 metro. Isso falando em metros, não em milímetros. Por 1,85 de altura. Durante a aferição das medidas, a gente observou que havia uma oscilação de 8 milímetros. Sendo assim, a gente subtrai esses 8 milímetros aqui dessa medida total aqui de 1,3 metro. Sendo assim, a medida final para corte ficaria em 1,2 milímetros. Então, a gente desconsidera aquele 1,3 metro. Na altura não teve oscilação, 1,85 está encaixando bem lá no vão. Sempre ficar atento a essas questões. Então agora a gente vai recapitular os perfis que vai utilizar, anotando eles aqui e logo na sequência passar para o corte. Vamos lá então. Para o caixilho então a gente vai estar utilizando o 25002, que é o caixilho. Vem aqui, anota. Como quadro principal a gente optou por estar utilizando o 25504, por não ser uma porta tão complexa na questão vedação. Para fixar a veneziana nesse quadro, a gente vai estar utilizando o DS036, que é o porta-palheta da linha 25. Para veneziana, a gente vai estar utilizando a VZ023. Para travar os quadros, a gente vai estar utilizando a CL06 e a CL011. A gente vai estar utilizando a dobradiça de 7 centímetros. De comprimento aqui ela tem 7. Então a gente vai estar utilizando 3 dobradiças. Para a fechadura a gente vai estar utilizando a fechadura Stan inox, a fechadura 601. Vou abrir ela para mostrar aqui como que ela vem, toda desmontada também. Mas eu sempre opto pela inox, por ser região de litoral, acaba oxidando as que vêm em pintura e enferruja toda. Então a gente opta sempre por estar utilizando essa pela questão de durabilidade. Recapitulando então, fechadura 601. Um detalhe muito importante que a gente não pode deixar passar é a questão do reforço da porta. Apesar de ser uma porta com uma altura fora do padrão de 1,85 m apenas, lembrando que o padrão de portas geralmente na nossa região aqui é 2,10 m, ela tem um espaço um pouquinho menor. Então ela foi feita com 1,85 m de altura. Mesmo assim não dá para abrir mão da travessa central. A travessa é aquela peça que vai bem no meio aqui para dar uma certa resistência para a porta não baixar a longo prazo e começar a raspar no piso. A travessa então que a gente vai estar utilizando é essa peça aqui, a 25508. Vou montar aqui também, da linha 25 a 25508. Para estar finalizando as dicas, eu vou estar mostrando para vocês agora aqui como uma ilustração como que a gente vai estar fazendo isso então. Começando então, para você que nunca montou uma porta, para facilitar, você sempre começa de fora para dentro. Faz primeiro o caixilho, depois faz o quadro da porta, com a travessa, com as usinagens da fechadura também, com o encaixe das dobradiças aqui. E depois coloca as venezianas. Não precisa seguir essa sequência, mas é sempre de fora para dentro, é a maneira mais fácil e intuitiva que tem de você seguir esse projeto. Vamos lá então para o começo da fabricação. E para estar executando esse projeto, a gente vai estar utilizando essa serra aqui. É uma DWS 715 da DeWalt. Ela é uma serra 127 volts, 1600 watts.
Ela tem aí 4.000 giros por minuto, é uma serra muito potente. A gente vai estar utilizando aqui a serra de 12 polegadas, 80 dentes, também muito boa na questão do acabamento, não deixa rebarba no alumínio, bem bacana. Então vamos lá para a explicação. A gente já está aqui a postos na serra com o perfil 25002, que é o caixilho da porta. A gente vai estar fazendo os cortes de acordo com a medida. A gente precisa então de 2 pedaços de 1,85 m para a altura e um pedaço de 1,2,8 m para a largura. Eu vou estar cortando esses 2 pedaços e na sequência eu explico como fazer o corte em meia esquadria e montar ele. Uma dica muito importante é sempre estar cortando as partes maiores primeiro, porque se você errar o corte, você pode aproveitar para as peças menores e também se influencia muito na questão do aproveitamento do alumínio. Vamos lá então. Então a gente já está aqui com a marca de 1,85 m. Agora eu vou estar ensinando vocês a como fazer o corte. É bem simples. Tem algumas dicas para você não estar se machucando durante o corte. Que é primeiramente você alinhar ali. Levanta a serra para depois ligar ela. Geralmente as pessoas usam guias na bancada. Eu corto peça por peça nessa explicação para estar facilitando a compreensão de vocês. Vamos lá. Levantou a serra então, liga a serra. Perceba que o corte ficou bem certinho e a descida da serra foi feita de uma forma lenta. Então esses são os truques, os detalhes para estar fabricando de uma maneira mais segura. Aí você consegue observar que ficou exatamente na medida de 1,85 m. Agora é só repetir esse processo nas outras peças. Para encurtar o vídeo eu vou estar fazendo o corte delas ali. Na sequência eu vou estar ensinando como que faz o corte de meia esquadria. Aqui já estou com as peças cortadas, mas eu queria fazer uma correção. Nessa questão aqui, a medida foi corrigida de 1,3 para 1,2,8, porque a oscilação foi 8 mm, mas na verdade, se a oscilação foi 8 mm, 1,2,2 seria a medida correta e não 1,2,8. Sendo assim, 0,8 seria os 8 mm que antecedem 1,3 m. Corrigindo então, a medida correta seria 1,2,2. Então agora a gente está aqui já com as 3 peças cortadas, duas de 1,85 m e uma de 1,2,2 m. Agora eu vou ensinar para vocês aqui como que faz a regulagem da serra para cortar os 45 graus. É uma coisa bem óbvia, não tem segredo. Então você inclina a serra e coloca ali nos 45 graus. A soma dos dois 45 daria 90 graus, que é o ângulo que a gente precisa que cada lado do quadro fique. Sendo assim, então, está aqui nos 45 graus. Para cortar a peça, é simples. Desse lado aqui, a serra tem que estar alinhada lá com aquele biquinho. Então a gente pode dar uma aproximada aqui. Ficaria então dessa maneira aqui, ó. A serra, quando fizer o corte, tem que ficar exatamente naquele biquinho lá. E quando o corte for feito, ele não acabe tirando mais do que o necessário aqui para o tamanho da porta, do caixilho da porta ficar. Uma curiosidade é que você precisa sempre estar cortando dessa maneira. Primeiro você corta esse lado, depois você gira a peça e coloca desse lado. Então com essa aba para baixo. Essa aba para cima. E desse lado aqui para fazer o corte com a aba para baixo. Essa peça aqui então é a sobra. Só utilizei ela para estar explicando para vocês. Eu vou ali pegar a peça correta para fazer os cortes. Na sequência eu mostro como ficou. Tô aqui então com as peças cortadas. Essa daqui corta dos dois lados, sempre fechando o corte. E essas daqui
corta de uma maneira que uma fique oposta à outra. Dessa maneira aqui. Agora eu vou ensinar para vocês como que a gente monta esse caixilho. Para começar, a gente vai precisar de duas cantoneiras, que é a CL006, e 4 cunhas, que é a CL011, que são essas peças aqui. Para estar iniciando a montagem do quadro, então, a gente vai estar pegando a CL006 e inserindo nessa fenda do perfil. Tem uma curiosidade aqui. Perceba que na cunha e na cantoneira, ela tem um efeito aqui que começa mais largo aqui e termina fino. Além disso, ela tem também esse pequeno friso aqui. Então o segredo é que ali existe um friso. Esse friso não pode estar encaixando de maneira que ele entre essa ponta do alumínio. Ou seja, aqui é a maneira correta. Perceba que se eu girar, ele encaixa ali. Então ele não pode estar fazendo isso aqui, porque senão a meia esquadria não fecha certinho em 45 graus e altera o ângulo. Essa então é a posição correta. E como que eu faço para essa peça parar aqui? A gente vai estar utilizando a cunha. Dessa maneira aqui. Então insere ela aqui. E aí tem que bater com um batedor de cunha ou martelo mesmo. Sempre tomando cuidado para estar bem apoiada essa ponta para não estar amassando ela. Eu vou bater aqui e eu já mostro para vocês como ficou. Perceba antes de bater que essa é a posição inicial dela. Conforme você bate, ela vai adentrando aqui e vai aparecendo mais o corpo da cantoneira daí. Como batedor, eu sempre utilizo essa peça aqui, que é nada mais é do que uma broca SDS 6mm que quebrou. Então a gente afina a ponta dela no esmeril e ela encaixa perfeitamente na cabeça aqui da cunha para estar travando ela. E o martelo. Após bater, ela fica com esse aspecto aqui, bem travada. Agora fica impossível tirar isso daqui sem precisar fazer a remoção da cunha. Ela fica bem travada. Então agora é só repetir o processo desse lado e na sequência tá encaixando aqui e repetindo o processo de bater cunha. Daqui a pouco eu mostro para vocês como é que ficou o caixilho montado. Meia esquadrinha então fechada dos dois lados, caixilho montado. Ele tem que ficar com esse aspecto aqui bem certinho, não pode ficar aberto após batido. E perceba que ele termina bem certinho. Aqui tem uma pequena rebarba do corte da serra, que é simples, é só vir aqui e tá passando a lima. Após limar, ele fica com esse aspecto aqui. Esse então é o caixilho montado. Agora a gente vai passar para a parte do quadro interno da porta. Vamos lá. Para estar descobrindo a medida interna do quadro, você precisa pegar a distância interna dessa parede até essa. Aqui medindo então, a gente consegue observar que a gente tem a medida de 98 centímetros, 7 milímetros. Agora, antes de cortar, a gente precisa dar o desconto da dobradiça e da fechadura. Porque se você cortar inteiro aqui, o quadro interno não vai encaixar. E qual que é o desconto? O desconto geralmente utilizado para esse tipo de dobradiça arrebitada é 7 milímetros. Vou mostrar para vocês aqui de cima por que 7 milímetros. 7 milímetros, então, de cada lado. Perceba aqui, então, iniciando no 13, dá 5 milímetros. Só que após arrebitado, ela aumenta 2 milímetros. O desconto total final confortável, então, seria 7 milímetros. Perceba ali que nessa dobradiça está apontando 6, mas quando você arrebita, então, ela no caixilho e no quadro, ela acaba aumentando um pouquinho ali. Então, o desconto confortável é 7 milímetros. Então, você subtrai dessa medida aqui, de 98,7, você subtrai no 0,7 de cada lado, ou seja, 1,4.
98,7, que é aqui, menos 1,4. Vamos ver? Então, cada peça, se você tem aqui 98,7, subtraindo 1,4, você tem que estar cortando então com 97,3. Vamos lá então, vamos passar isso aqui para cá. Então, 98,7 menos 1,4, fica então com 97,3. 97,3 então é a medida que a gente vai cortar o 25,504. Lembrando então que são as larguras. A parte de cima e a parte de baixo a gente corta então com 97,3. Tá aí nas alturas. Nas alturas você só precisa medir daqui até o pé do caixilho e subtrair 1,5 cm. O tamanho exato que a gente tem aqui do pé até o topo do caixilho da parte de dentro fica 1,83,2. Então a gente subtraindo 1,5 cm, a gente vai ter que cortar as alturas com 1,81,7. Fica mais ou menos assim então. 1,83,2 menos 1,5 cm. Então fica 1,81,7. Então as alturas a gente corta aqui com 1,81,7. Vou cortar e aí vou fazer os cortes de meia esquadria. Aí eu mostro para vocês o resultado. Já estou aqui então com as 4 peças cortadas em meia esquadria. Agora eu vou repetir o processo de montagem com cantoneira e cunha. Lembrando que nessa daqui tem um detalhe diferente, porque essa peça aqui, ela não tem a parte traseira aqui aberta. Então, para a gente conseguir ter acesso à cunha para estar batendo, a gente precisa fazer um furo aqui. Geralmente eu utilizo a broca 10. A maioria das pessoas fazem com uma ferramenta chamada estampa. Antes de montar essa peça, eu preciso separar aqui uma das alturas aqui e tá fazendo a usinagem para fechadura, porque depois que o quadro está montado dificulta demais o trabalho, a menos que você vai fazer o processo todo manual, mas mesmo assim é complicado. Então, como que a gente faz? Vai lá na base do perfil e a partir da base você mede aqui 1 metro de altura de marca. Pega a fechadura, só o corpo dela porque ela vem desmontada, e coloca o tambor mais ou menos centralizado, ou seja, você pega ali 1 metro e desce até o centro do tambor ali, desse jeito aqui. Eu sempre padronizo com o tambor com 1 metro. A maçaneta acaba passando um pouquinho daí. Um outro detalhe, na hora da usinagem, tem que ficar sempre atento para que lado que a porta vai estar abrindo. Ou seja, esse lado aqui do perfil é a parte de fora da porta. Como que eu sei disso? Ela tem essa aba aqui, ó. A parte da aba sempre vai ficar para fora. E essa parte aqui para dentro. É possível montar ao contrário, tem pessoas que montam ao contrário, já vi em várias obras, mas o certo é esse aqui. Então, a gente se baseou como aquela parte sendo o pé e essa parte o centro. Colocando o perfil de pé, então, a porta abre nesse sentido aqui, ou de dentro para fora ou de fora para dentro, não importa. Essa porta, então, ela vai abrir e fechar nesse sentido aqui, ou seja, ela está aqui, ela está fechada. Então, ela vai abrir aqui. Para abrir, você gira a maçaneta, a lingueta vai para dentro, aí você abre a porta. Para fechar, ela tem essa inclinação que acaba sendo automático isso. Ela estrala e encaixa. Vamos imaginar, aqui ela já está na posição correta. Nós vamos imaginar que eu precisasse fazer com que essa porta fechasse nesse sentido. Eu precisaria virar isso aqui. Como que faz isso? Geralmente,
que esse tipo de fechadura, exceto o 401, vem com esse dispositivo aqui, que você precisa estar empurrando ele para cima, ele funciona como um limitador da lingueta ali. Então, se você empurrar ele para cima, dessa maneira aqui, a lingueta acaba ficando solta ali dentro. Então, você só colocaria para dentro e giraria a peça. Mais uma curiosidade aí, que eu não vi ninguém explicando ainda. Dessa maneira aqui. E é só você voltar na posição inicial e depois descer a trava de novo. Se você não descer essa trava, pode ser que no final, durante a utilização da porta, essa lingueta fique travada assim. Então, é sempre bacana descer. Mas eu vou voltar aqui na posição inicial, porque é o que eu preciso, é a forma que eu preciso que ela se movimente. Então eu forço ela para dentro e giro dessa maneira aqui. E coloco ela na posição inicial. Com isso, ela vai funcionar dessa maneira aqui. Então é só descer a trava. Está posicionada a fechadura. Recapitulando então, aqui a gente tem a medida de 1 metro, pegando da base. A gente só vai encaixar mais ou menos centralizando o tambor da fechadura e fazendo essa marca aqui. Lembrando que ela precisa estar sempre muito bem encostada, tanto embaixo quanto em cima. Tá ali então feita a marca. Quando você tira, fica só aquela peça ali, marcada. Então, medindo da base do perfil até o centro do tambor, que é onde você encaixa a chave, dá 1 metro. E até a maçaneta nunca pode passar de 1,5 m. Pelo menos é o padrão que a gente segue aqui. Senão a maçaneta acaba ficando muito alta. Eu já vi casos da maçaneta já estar com 1,30 m de altura. Então, padronizando ali no máximo 1,5 m é o suficiente. E o centro do tambor onde você encaixa a chave com 1 metro. Vamos seguir então a marcação. Na fechadura vem essa peça que a gente chama de espelho. Então, você só centraliza naquela marca, a primeira que foi feita, alinha bem aqui a lateral, tem que estar na mesma medida, faz o círculo ali e a marcação aqui embaixo. Está marcado um lado da fechadura. Eu já deixo essa parte aqui marcada também, que é onde vai ser fixo com ribetes. E agora é só transferir essa marcação para o outro lado, da seguinte maneira. Vai. Com o esquadro, você pega a base dessa marcação e a base dessa marcação. E vai girando a peça até transferir essa marcação para o outro lado. Os dois riscos tem que estar exatamente na mesma distância dos dois lados. Se isso aqui oscilar, você vai perceber que na hora de encaixar o tambor da fechadura, ele vai acabar não entrando da maneira correta. Vai ficar encavalado. Certo. Agora que a gente transferiu, a gente sabe que esses riscos caracterizam a base da marcação. Para saber qual é a posição correta, pega a fechadura mais uma vez, centraliza o risco nesse meio e faz a marcação. Agora, você precisa pegar essa peça e colocar o risco na base também daquele círculo, dessa maneira aqui. Ficar atento também à quantidade que está afastado ali atrás. E aqui tem que estar alinhado também com a base, da mesma maneira que está do outro lado. Alinhar certinho e fazer a marcação. Essa é uma das maneiras, existem várias outras. Tem
o jeito que você faz a marcação aqui de baixo e a mesma marcação aqui em cima. Então, existem outros modelos que você pode estar fazendo essa marcação. Uma delas é que o mais comum que você transfere esse risco aqui dessa maneira aqui. E depois esses riscos aqui dessa maneira aqui. Depois basta cruzar as linhas. Não vou me alongar nesse vídeo, mas nos próximos vídeos a gente pode estar fazendo outros jeitos de estar fazendo encaixe de fechadura em alumínio. Isso vale para madeira, vale para outros tipos de materiais também. E para fazer o rasgo onde a fechadura vai entrar nessa posição, é bem simples também. Você só precisa deixar alinhado dessa maneira aqui e dividir bem o meio aqui, dessa maneira assim, então. A gente já tem um pouquinho de prática, faz o risco dessa maneira. Mas o ideal é que você divida certinho com a fita métrica. Tá dando então a largura total do perfil 2,5, então você tem que jogar com 1,25, que é certinho ali onde pegou o risco da canetinha. Para limitar, você coloca a sua fechadura como base, seguindo sempre a linha de baixo aqui, como se ela fosse ficar alinhada com o tambor da fechadura, dessa maneira. Agora que você sabe onde que está o final do topo do rasgo que você precisa fazer, você só coloca aqui, centralizando dessa maneira a fechadura, considerando sempre essas cravas aqui que tem na lateral, que são para segurar as peças internas da fechadura. Dessa maneira assim, você vem e faz uma marca desse lado e uma marca do outro lado. Como a canetinha tem uma ponta de 2 milímetros, já pode considerar ela. Aí ficaria desse jeito aqui a marcação. Agora que a gente já tem aqui a posição exata dos cortes, a gente vai fazer esses cortes numa ferramenta chamada pantógrafo. Mas existem outras maneiras de fazer, que a gente também pode estar fazendo outros vídeos para estar explicando como que faz de uma maneira mais artesanal esses cortes. Vamos lá então. Vale lembrar também que a gente já tem um vídeo no canal aqui falando sobre o pantógrafo, que é a ferramenta que eu vou estar utilizando ali. E a gente também pode estar fazendo outros vídeos explicando como que faz esse tipo de corte aqui no pantógrafo. A gente está aqui então com o pantógrafo montado. Para fazer essas usinagens aqui, a gente vai estar utilizando as próprias guias aqui que a gente já tem no pantógrafo. A gente vai fazer mais vídeos falando sobre ele, mas já tem um aí no canal. E é possível, a gente também vai fazer um vídeo explicando isso, como que você substitui essa peça aqui para estar fazendo novos tipos de usinagem, porque essa aqui é a forma padrão. Então existem infinitas possibilidades para essa máquina. Então a gente vai estar fazendo a usinagem aqui, daqui a pouco eu mostro como ficou. E na sequência a gente vai estar compartilhando um vídeo com vocês de como que faz essa usinagem passo a passo, nessa ferramenta aqui ou da maneira manual, artesanal. Aqui então está feita a usinagem através do pantógrafo, tanto das laterais onde encaixa o tambor e a maçaneta, quanto da fechadura. Tá aí então, pessoal, a cunha já batida, com um buraquinho aqui de broca 10, já esperando para a gente poder bater de cima para baixo. Eu sempre furo na furadeira de bancada, aí ela fica um pouquinho pro lado aqui da regulagem da minha furadeira, já está no limite, por isso que ela fica um pouquinho descentralizada, mas funciona assim também. Aqui também, prontinho para fechar o quadro principal agora. Então tá aqui, pessoal, agora a gente vai montar o quadro, vou mostrar para vocês aqui como é que você faz para fechar e ficar bem firme. Lembrando que o seu corte de meia esquadria tem que estar bem certinho, senão a meia esquadria acaba não fechando aqui. Aqui é simples, coloco os dois encaixados nessa partezinha do canto do perfil 25504. E aí agora é só bater aqui.
perceba que a minha esquadria fecha legal. Eu vou bater aqui, na sequência eu mostro como ficou. Então pessoal, tá aqui o quadro montado, o quadro da porta mesmo. Ficou bem legal, bem encaixadinho aqui. A gente consegue perceber que ficou com uma distância legal aqui, com a fechadura já preparada ali. É isso aí então. Vamos agora passar para a parte interna, que compõe a travessa, os porta-palhetas, que são o DS036, tanto embaixo quanto em cima da travessa, e as venezianas. Vamos para o preenchimento da porta então. Agora, para fazer a travessa, a gente vai tirar a medida interna desse quadro aqui da porta. Então a gente encosta a trena lá e vem aqui em cima e percebe que está dando 87,7. Então a travessa deve ser cortada com esse tamanho. Perceba que passa ainda ali meio milímetro, então já dá para padronizar com 87,8. Aí ali no meio da porta vai ficar com um tamanho bem legal. E sem falar que também a própria serra acaba comendo um pouquinho desse encaixe. Então tem que considerar sempre por fora do risco. Vamos lá então cortar a travessa, já eu volto para explicar como é que faz para encaixar ela. E essa travessa ainda tem um outro detalhe, que tem que fazer um recortezinho nela. Já explico para vocês. Travessa cortada então, perceba que ela tem que ficar bem justinha em relação a essa borda aqui. Da mesma forma, desse lado aqui, ainda você consegue perceber essa fresta aqui, porque a gente tem que fazer um recortezinho do outro lado agora. Vou explicar para vocês agora. Virando então o quadro. No outro vídeo ele estava de ponta cabeça, virado de outro jeito. Então você vira o quadro ao contrário aqui e passa um risco desse lado aqui. Da mesma forma, desse lado. Olhando então aqui na vertical, você consegue perceber aonde que vai passar o disco da serra. Lembrando que, perceba que existe, entre o limite desse perfil e o risco azul, existe uma faixa. Então a gente vai ter que deixar o risco azul aparecendo e mais um pouquinho ainda dessa faixa. Outro detalhe antes de cortar, eu quero mostrar para vocês aqui. Então você desencaixa essa travessa, agora que você já sabe onde vai passar a limitação. E marca essa lateral aqui. Eu vou mostrar para vocês aonde que precisa passar a serra desse lado aqui. Perceba que eu fiz duas marcações azuis aqui. Bem em cima do... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui com a câmera. Mas aqui, ó. Tem um risco azul aqui e o outro aqui. Então é aí que vai passar o corte. Para depois a gente conseguir encaixar e deixar essa peça rente dos dois lados, tanto pela parte de dentro quanto pela parte de fora da porta. Esses dois buraquinhos que você está vendo aqui se chamam olhéis, né? Olhel. A gente conhece dessa forma. E aqui vai o parafuso ponta lisa para travar essa peça no quadro da porta. Então para travar ele a gente vai ter que fazer 2 furos ainda desse lado, demarcando corretamente, e 2 furos do outro lado ainda. Se quiser dá para aproveitar o mesmo rasgo da fechadura, porque o parafuso depois não aparece. Para poder parafusar nesse sentido aqui. E aí vai estar fixa a travessa. Vou fazer todo esse processo do corte, eu mostro para vocês o corte. Aí a gente passa para a parte da fixação da travessa. E eu mostro para vocês pronto como ficou. É isso aí então, pessoal. Travessa cortada, bem encaixadinha, tanto em cima quanto embaixo. Perceba aqui, e quando aperta aqui ela fica bem certinha ali, ó. Ainda eu preciso parafusar ela, vale lembrar isso. Mas ficou perfeito o corte. Agora eu vou ensinar para vocês como é que faz para fazer a marcação e a fixação dela. Para fazer a marcação da furação da travessa, você precisa utilizar uma peça parecida com essa daqui, que simula a ponta da travessa. Aqui já está feita a marcação, bem centralizada na porta. Então você precisa vir aqui e centralizá-la bem no meio do risco. Repetir o processo dos dois lados. E através dessa furação aqui, você fazer a marcação lá de onde precisa furar. É um processo bem simples. Vou fazer, daqui a pouco eu mostro como que ficou.
Depois que você conseguir encontrar a marcação aqui centralizada, é simples. Pode estar utilizando um prego ou até mesmo um parafuso para estar achando a posição correta ali de onde você precisa fazer o furo. Eu já bati aqui no preguinho e já achei. Tá ali então a marcação. Desse lado, do lado interno, você usa uma broca 6 milímetros. E para fazer a furação por fora, para acessar o parafuso com a ponteira, você utiliza a broca 10 milímetros. Tá feito então o furo para fazer a fixação da travessa dos dois lados, bem legal. Daquele outro lado também foi feito já. Agora a gente vai fazer a fixação da travessa, finalmente. A gente utiliza o parafuso 4,8 por 32, ponta lisa, porque ele serve, ajuda a guiar ali, ó, o encaixe do parafuso na guia dele ali. Agora eu vou dar uma dica muito valiosa para quem não sabe. Muita gente já conhece essa dica aqui, mas é sempre bom passar para frente porque tem pessoas que também não conhecem. Eu preciso fazer a fixação da travessa agora nessa posição aqui, e geralmente o que acontece? O parafuso cai. Para não acontecer isso, por exemplo, aqui vai ser nessa posição, na vertical, de cima para baixo ainda, para mim acessar ali a furação do olhar para conseguir colocar esse parafuso lá. Para o parafuso não cair, a gente pode fazer assim, ó. Pega um pedacinho de plástico, fura. Essa é uma dica bem valiosa que muita gente não conhece, vai ajudar bastante pessoas. Encaixa aqui e você consegue segurar o parafuso. Agora fica um pouquinho mais fácil de você conseguir encaixar o parafuso na posição que precisa. Tá aqui então a nossa travessa já fixada no nosso quadro. Agora a gente vai passar para uma das últimas partes aqui, antes de iniciar os acabamentos, que é o preenchimento com veneziana. Para fazer o preenchimento com veneziana, a gente vai precisar medir essa distância daqui até aqui, sempre pela parte interna, para poder estar fazendo o corte do perfil DS036, que é o porta-palheta, para a gente poder colocar a veneziana nele. Vamos lá então. Aquele recorte de travessa, só para dar uma reforçada aqui, ele é justamente feito para não encavalar essa aba com essa aba, e no final o acabamento ser esse aí. Geralmente as portas da linha Suprema não precisa fazer esse tipo de recorte. Já da linha 25, que é um pouco mais antiga, ainda precisa. Estamos aqui então com o DS036 cortado, encaixando aqui legal. Tem pessoas que primeiro colocam as venezianas para depois bater aqui a cantoneira e cunha. Essa aqui é a maneira mais fácil para você que está começando. Então vamos lá. E para fazer o encaixe das venezianas, a medida certa, você precisa pegar aqui por dentro, encaixar a trena lá e medir até por dentro desse lado aqui. Lembrando que tem que estar bem encostadinho aqui, ó. Tanto aqui quanto aqui, para daí você conseguir tirar a medida. Deixa eu mostrar para vocês aqui com um exemplo. Por aqui por cima você também tem acesso, se você quiser. Por exemplo, nessa aba que está dando 87,5, você pode diminuir 2 milímetros e cortar com 87,3, que também dá certo. Vou cortar uma peça para vocês verem como fica. Tá aqui então a peça cortadinha certinha. Lembrando que essa parte aqui é a parte interna da porta, então você tem que sempre deixar essa aba aqui virada para fora, nessa posição aqui, e encaixar lá dentro do DS, dos dois lados. Encaixou aqui, encaixou desse lado aqui também. Aí, ó. Agora você precisa levar isso até lá em cima. Arrastou lá. Tem uma rebarbinha aqui incomodando. Tá encaixada a primeira peça. Agora é só repetir o processo até embaixo. Na última aqui, geralmente ela fica um pouquinho mais para fora. Você tem que dar uma batidinha
por esse lado aqui, com o objeto de madeira, para poder estar fazendo o encaixe dela para ficar com pressão, senão a veneziana fica frouxa. Repete o processo daquele lado também. Sempre deixando todas as venezianas na mesma posição. E aí a porta está pronta. E depois vem os acabamentos finais, como a escovinha do caixilho, espelho da fechadura, enfim, todos os acabamentos que precisa. Colocação da dobradiça e aí por diante. Ó, aqui já chegou num problema muito comum que acontece na montagem das portas de veneziana. Na hora que você está quase nos finalmente ali do encaixe das venezianas, de todas as peças, acontece isso. Aqui ela já está quase toda encaixada e faltou um pedacinho. Eu já fiz a marcação aqui dele e eu preciso tirar isso aqui na serra, ou na serra tico-tico, ou numa refiladeira, ou numa serra de bancada. Fica a teu critério daí. Até na serrinha de mão eu já vi a necessidade de fazer. E fica bom também. Só tem que ter um pouco de paciência e um pouco de habilidade na lima daí. Mas eu vou tirar agora aqui na serra e eu mostro para vocês como que ficou o resultado. E esse então foi o resultado de refilar na serra. Fica bem parecido com o resultado da tico-tico. Perceba que ficam umas pequenas ondulações comum que você pode estar tirando na lima. Então eu vou fazer essa adaptação aqui da lima e encaixar, depois eu mostro pronto para vocês. Então tá aqui a porta pronta. O que falta agora é fixar o DS, que já está com as venezianas. Fica com um acabamento bem legal. Para fixar ele a gente vai precisar arrebitar esse cantinho aqui nessa peça. A gente vai utilizar rebite 4x12 e uma broca 4. Vou fazer aqui o rebite, eu já mostro para vocês como ficou também. Antes, mostrar aqui também como ficou o acabamento daquela peça refilada. Perfeito. Tá então, pessoal, a porta veneziana pronta da linha 25. Show de bola o acabamento. Fechadura inox bem encaixada aqui. Esse azul aqui é só uma película de proteção. Até a hora da instalação, no final a gente tira. Aí. Show de bola.